Estamos aqui no primeiro simpósio internacional de terapia neural e odontologia multifocal, médico-veterinária e multidisciplinar. Hoje, 18 de abril de 2021, nós vamos para a nossa penúltima palestra e dar um lamento de que está chegando ao fim, porque está tão bom, né? Agora nós vamos ver a palestra Testes usados para detectar campos interferentes com o Dr. Dani Pérez. Vou passar o breve currículo dele. Ele é médico veterinário, formado em UCLA, Venezuela. Professor de fisiologia animal na UCLA, Venezuela. Formado em acupuntura bioenergético por las escuelas homologadas do CEMECT, Venezuela. Formação do primeiro curso de certificação internacional de acupuntura veterinária pelo AIVAS, em 2010, Venezuela. Formação avançada e treino em medicina tradicional chinesa, acupuntura, Mochabustão, na China. Mestrado em acupuntura bioenergética pela Universidade de Yuan, China. Palestrante internacional no 11º Congresso Internacional de Medicinas Complementares no Chile. Palestrante internacional no 3º Congresso Venezuelano de Medicina Tradicional na China. Membro do World Medicina Tradicional Chinesa Fórum desde 2018, em UCLA, Venezuela. Formação em acupuntura bioenergética pela Escola Homologada de CEMECT, Venezuela. Formação do primeiro curso de certificação internacional de acupuntura veterinária do AIVAS. Acho que aqui eu estou repetindo. Membro do World MTC Forum desde 2018. Desculpa, eu acabei repetindo a fala. Então, com vocês, a palestra do Dr. Dani Pérez. Dani está no mudo. Oi, boa tarde. Muito obrigado pelo convite a todo o comitê técnico desse simpósio, a toda a comissão. Agradeço a oportunidade de poder estar aqui falando um pouco do que é a parte de teste. Dentro da parte das medicinas integrativas, uma das coisas nas quais muitas vezes temos dúvidas ou não conseguimos entender é o como poder, muitas vezes, poder ouvir sinais ou entender como o sistema energético está tentando de falar junto conosco. Neste caso, nós vamos falar um pouco de o que são os campos interferentes, os campos de interferência, e quais são os testes que nós poderíamos utilizar em alguns casos para poder detectar eles. Dentro da agenda que nós vamos conversar agora, vamos ter que entender que para nós, dentro desta linha de pensamento de caráter vitalista, existe um conceito da energia como ente criador e destrutor. Vamos ver quais são os pilares que estão associados à saúde e quais são os campos de interferências, o porquê falar e entender as distintas formas nas quais se podem manifestar campos de interferências. Além disso, também teremos que falar um pouco de o que são os testes e qual seria o resultado positivo ou negativo para poder determinar em algum momento que algum campo esteja nos dando ou não problemas. Dentro do pensamento de caráter vitalista, de caráter energético, e um ditado que vem dentro dos conceitos chineses e dentro da acupuntura bioenergética, é que a energia é a causa, o responsável de toda a produção e de toda a destruição. Se nós procuramos nos clássicos, nos textos antigos, como no caso do Neijin Suwei, isto nos mostra que para o conceito de caráter vitalista, todo se cria por energia e todo se destrui por energia. É aqui, porém, onde nós podemos, em algum momento, entender o porquê um sentimento pode criar bloqueios na parte física, porque ele é uma energia, eu não posso palpar ele, não posso tocar ele, mas desde o ponto de vista energético, ele está presente,
ou por que, por exemplo, algum alimento pode em algum momento se comportar como um campo de interferência, porque ele também tem uma forma energética. Eu preciso de que se dê um processo de transformação, metabolização e utilização dessas substâncias para que meu organismo possa manter a vida. Então, vamos a ter que, no conceito de caráter vitalista, a energia vai ser a grande criadora ou a grande destruidora. Para a medicina tradicional, desde faz muito tempo, ou desde o começo da medicina chinesa, se estudam as distintas formas de interferências meioambientais, se estudam as distintas frequências que podem, em algum momento, afetar de alguma ou outra forma os entes de caráter vivo. Algumas vezes, a nossos olhos se escapam coisas pequenas. Por exemplo, sinais de caráter Yankee, ou caráter energético, como, por exemplo, as frequências de Schumann, ou como, por exemplo, uma coisa tão simples como as frequências solares. A mudança e a quantidade do sol vai determinar, por exemplo, como eu reajo, como eu me comporto. Muitas vezes, a minha palavra e a palavra das pessoas que estão perto de mim também determina como acontecem mudanças no meu comportamento, na minha estrutura, no meu pensamento. E muitas vezes elas também podem me afetar, criando campos interferentes dentro do meu sistema. Vamos a ter que também existem energias de caráter mais yin, ou energias de caráter mais densas, como, por exemplo, poderíamos pensar em alimentos, poderíamos pensar em influências geomagnéticas. Elas estão associadas à presença de nosso planeta, elas nos influenciam. E aí, então, vocês poderiam pensar, mas Dani, existe, então, forças que estão nos afetando constantemente? Sim. Vamos a ter distintos tipos de energias que vão estar constantemente nos afetando, estando junto de nós. Por exemplo, as energias respiratórias. Os seres humanos, de forma natural, esquecemos a nossa respiração natural. Achamos que por levar o ar dentro do corpo, estamos respirando. Os animais conservam uma característica natural de poder respirar de forma natural, de forma simples. Vamos a ver, por exemplo, fazemos um teste mental neste momento. Quando eu acordo, que é a primeira coisa que eu faço? Saio correndo, entro no banheiro, vou no chuveiro, tomo banho, como? Um animal, no momento que acorda, a primeira coisa que ele vai fazer é se vai espreguiçar, vai permitir que se expanda esse chi e que ele se distribua, ou essa energia, e se distribua de forma harmônica por todo o corpo. Por esse motivo, por exemplo, vamos a ter muitos indivíduos que no momento no qual eles iniciam um trabalho de Qigong, Tai Chi, Qigong, eles vão conseguir melhorar o estado energético geral e possivelmente conseguir quebrar campos interferentes que estejam presentes dentro deles. Porque simplesmente no momento que melhoraram a frequência e forma respiratória, irão a melhorar o chi geral do organismo. E na parte alimentar, se nós vamos na antiguidade, na forma mais antiga, no passado, vamos a ter que antigamente se comia de forma diferente. E na era moderna, a presença da tecnologia leva a que cada dia aumente a capacidade de alimentos que podem interferir a forma normal na qual meu corpo teria que se comportar. E isto, se eu penso como seres humanos, se vocês procuram desde nos últimos 5, 6 anos, quanto tem mudado a dieta que nós vemos comendo. Já vamos a ter, por exemplo, que no passado existia o pão. Agora não, agora existe o pão com cereal, pão vitaminado, pão com germe de trigo, pão sem germe de trigo, só por dar um exemplo. E vamos a ver nos nossos animais. Atualmente, qual é a principal dieta, o principal regime que um animal consome, gente? Eles estão sendo submetidos normalmente à ração de caráter industrializada. Isso vai levar muitas vezes a que a própria dieta, a própria alimentação, se comporte como um campo interferente.
levando a bloqueios e forma de bloqueios específicos. As formas geomagnéticas, se nós estudamos a forma na qual o planeta vem mudando, o eixo do planeta muda, as ondas geomagnéticas estão mudando, alguns falam de calentamento global, outros falam de presença ou mudança dos polos. Vamos saber que essas mudanças geomagnéticas vão influenciar a forma na qual os indivíduos nos comportamos. E de isto, vamos a ter que, em algum momento, se eu não consigo, de alguma forma, associar ou interagir apropriadamente com essa influência energética, vou ter bloqueios na forma na qual meu organismo está reagindo com o meio. Frequenciais. Vamos a ter que existem inúmeras frequências que vão estar nos influenciando. Gente, aromaterapia, cristaloterapia, são frequências que permitem nos ajustar. A presença, muitas vezes, de odores, fragrâncias, ou, por exemplo, energias específicas, de alguma forma vai permitir que eu volte a meu eixo ou saia de meu eixo. Uma forma de influência muito importante que muitas vezes achamos, por exemplo, que na parte veterinária não pode estar presente, a parte emocional. Os animais interagem constantemente com um indivíduo que está junto com eles, um tutor, e isto vai permitir, de alguma maneira ou de alguma forma, que dentro desse animalzinho se possam criar campos de interferência de caráter psicossomáticos, porque ele sente tudo o que acontece com aquele indivíduo com o qual ele está morando constantemente. E em estes novos tempos, em os quais têm existido condições diferentes para nós poder realizar as nossas atividades, todos os veterinários que encontram-se em um atendimento, na clínica veterinária, têm percebido que têm aumentado os animais com problema dermatológico, os animais que aumentam ou têm problemas de gastrite, os animais, por exemplo, que estão dando problema de claudicação. E isto está associado à presença de um indivíduo que é tutor, que começa a causar estresse e campos de bloqueio em eles, como seres vivos que estão interagindo com todo o meio. Dentro da nossa proposta terapêutica, desde o ponto de vista integrativo, desde o ponto de vista bioenergético, entendemos que existem inúmeras formas de energias que vão estar influenciando o tempo todo a esses animalzinhos. Para o caso das teorias vitalistas, sempre se coloca dentro da ponta, dentro da vértice da pirâmide, a presença de um sistema energético. Um sistema que estará associado a formas mais sutis, onde as terapêuticas de caráter energéticas terão prioridade para poder reorganizar como esse chi se encontra influenciando, como esse chi ou energia está ali. Aí vamos a ter, por exemplo, o caso de acupuntura, homeopatia, florais de Bach, reiki. Todas essas terapias de caráter energético terão uma capacidade de poder influenciar a ponta da pirâmide. E a terapia neural encaixa dentro dessa ponta. Mas, Dani, a terapia neural tem um efeito energético? Tem. Porque no momento no qual se ativa ou se coloca essa substância que estamos colocando, como o caso da procaína, vamos a ter uma ativação de um grupo de energia que se vai movimentar e se vai distribuir em todo o corpo, chegando a níveis sutis ou a níveis de caráter mais denso. Também vamos a ter que, se descemos um pouco dentro dessa pirâmide, vamos a ter a parte bioquímica. Aqui, neste ponto, vamos a ter que a farmacopeia, a fitoterapia, nutracêuticos e a acupuntura têm a capacidade de reajustar a bioquímica de um indivíduo. E adivinhem o quê? A terapia neural também tem essa capacidade, porque no momento no qual ela faz aquele reset a nível de bomba sódio-potássio ATPase e permite que se reorganizem os íons e se dê uma repolarização da membrana plasmática, muda a bioquímica do tecido localmente, além de que ela também vai permitir que aumente a quantidade de oxigenação local, então eu tenho um efeito de caráter bioquímico dentro da terapêutica que estamos aplicando. E na parte funcional também, todas as terapêuticas, como no caso da quiropraxia,
acupuntura, fisioterapia, osteopatia, trabalham na parte funcional, mas a terapia neural tem a capacidade também de mudar a dinâmica de funcionamento dos tecidos, onde, por exemplo, uma fáscia consegue aumentar a sua plenitude de extensão ou de alongamento de uma musculatura, onde, por exemplo, como estivemos vendo hoje de manhã, o estímulo em uma área neuromuscular específica vai ter a capacidade de agir em uma função de caráter distal. E, por último, a base da pirâmide está formada pela parte orgânica, onde quem chega e consegue atender mais rápido, ou cirurgia, ou, nos casos, os processos cirúrgicos. Mas acontece que a terapia neural também tem uma capacidade de poder equilibrar a parte orgânica. Então, estamos falando de uma terapêutica que, desde o ponto de vista de proposta terapêutica, pode trabalhar nos 4 níveis, na parte energética, na parte bioquímica, na parte funcional e na parte orgânica. Se ela chega aos níveis mais profundos, como a parte orgânica, permite que se dê uma reestruturação do tecido local. Se ela consegue melhorar a parte funcional, permite que aquela forma na qual estava funcionando aquela estrutura melhore. Se ela muda a parte bioquímica, então terá a capacidade de permitir que aquele tecido tenha uma constituição de se melhorar na quantidade de substâncias que se estão depondo localmente. E se ela chega aos níveis mais sutis, como no nível do chi, ou energia, eu posso ir, por exemplo, a resolver problemas de caráter psicossomáticos ou de caráter mental, emocional, porque o Shen, segundo o pensamento chinês, é uma forma de energia. E no pensamento de saúde de caráter bioenergético, de caráter integrativo, a saúde está constituída por 3 pilares importantes. Estrutura. A estrutura vai ser todas as constituições de músculos, tecidos, ligamentos, tendões, articulações, órgãos. Ela, na medicina de caráter ortodoxa, ou na medicina mais tradicionalista, é altamente estudada, porque ela simplesmente vai ser o estudo daquela estrutura de caráter segmentar. O que acontece, no nosso caso de caráter integrativo, de caráter vitalista, é que nós entendemos que estrutura, bioquímico e psiquismo estão juntos. Porém, quando eu falo da parte bioquímica, estou falando de todas as estruturas funcionais, todos os processos que acontecem dentro da dinâmica de um corpo. Porém, no momento no qual eu trabalho e consigo reestruturar o pilar bioquímico, podemos ter reações na qual aquelas substâncias que estavam causando processos de intoxicação dentro do organismo poderão ser colocadas fora do sistema. Então, podemos ter processos de exoneração, podemos ter processos de retirada de substâncias que não estavam sendo apropriadamente utilizados dentro de nós. Psiquismo, como pilar, ele vai estar formado pela parte de pensamentos e sentimentos. Então, temos que na estrutura de caráter vitalista, eu tenho que ter uma união de estrutura, bioquímica e mente, onde aquilo que afeta uma dos lados desta pirâmide, ou deste triângulo, vai afetar imediatamente ao outro lado. Isso nos permite entender que todos os indivíduos que nós estamos trabalhando são indivíduos que estão entre matéria, bioquímica e mente. E no pensamento integral da saúde, temos que são muitos fatores que podem causar alteração dessa pirâmide. Por exemplo, a quantidade de frequências que entram dentro do nosso organismo. E coloquei uma imagem aqui um pouco engraçada de uma bruxa, mas acontece que esse tipo de energias também pode nos afetar, não o fato de acreditar que possa existir uma força esotérica externa, mas sim o fato de que muitas vezes podemos estar influenciados por distintas energias que muitas vezes não conseguiríamos nem perceber. Nossa parte mental, nossa parte alimentar,
Tudo isso, dentro da teoria de caráter de saúde integral, nos permite entender que os seres humanos e os animais nos comportamos como se fôssemos um ordenador, como se a gente fosse um computador. Toda a informação que vem de fora tem que ser processada dentro de nosso sistema. E podem acontecer duas coisas. Pode existir uma forma de utilizar e processar esta informação de forma harmônica e equilibrada que nos vai levar a um processo evolutivo, onde eu vou conseguir entender aquilo que me estava causando o bloqueio e, desta forma, continuar dentro do processo de restauração do status de saúde. Ou pode existir uma segunda via, e esta segunda via simplesmente vai se transformar em campos de interferência, onde a informação não vai ser o suficientemente processada, e eu vou ter, então, bloqueios ou formas de bloqueios diferentes. As formas nas quais nosso sistema processa a informação que estamos recebendo são diferentes. E tudo isto nós vamos a chamar campos de interferência. Compensação, por exemplo, eu não tenho a capacidade ou correspondência para me adaptar, e essa energia vai, então, a ser compensada por outro sistema. Eu posso ter uma desarmonia entre o lado direito e entre o lado esquerdo, entre a parte emocional e entre a parte física. Um sistema compensa o outro sistema, e vamos ver isto muito em pacientes, por exemplo, que não têm força nos membros posteriores, e então eles sobrecarregam outra parte do sistema, como a parte anterior, para se adaptar. Ou aqueles animalzinhos, por exemplo, nos quais o tutor tem uma carga emocional bem forte, e isto faz que o animal precise compensar o que está acontecendo com ele, causando, neste caso, em um animal, um processo de compensação energética. Então, essa energia que teria que estar em um lugar, passa a outro lugar. Temos shrinks. Ele simplesmente vai ser uma forma de adaptação por sobrecarga de sistema, onde, por exemplo, se eu não consigo switchar de um lado, passo a informação ao outro lado. Por exemplo, eu tenho um problema, o cãozinho desenvolve um quadro displásico do lado direito, e isso faz que ele faça sobrecarga a nível do lado esquerdo. Ou, por exemplo, eu posso ter um problema abdominal e se dá um problema lumbar, ou eu posso ter um desconforto na área inferior e se vai mostrar como um problema na área superior. Ou no caso do que trabalhamos com acupuntura, eu posso ter, por exemplo, um problema de uma lumbalgia que pode estar associado a uma deficiência no meridiano da bexiga. Ou eu posso ter um animal que, por exemplo, tem um problema de uma insuficiência renal que está associado a uma deficiência de um meridiano do rim. Existe outra forma de processar informação dentro do nosso sistema energético, e vai ser o isolamento. E no caso do isolamento, é uma forma na qual os indivíduos não conseguem processar a informação. Porém, como a informação é tão forte e é tão superior a mim, eu preciso, neste caso, isolar, guardar. E é uma das formas, um dos campos de interferência um pouco mais complexo, porque é o que está presente na parte oncológica. Tudo aquilo que não consegui processar e equilibrar se transforma em uma massa, se transforma em um tumor. Por último, iríamos a ter os últimos duas formas de processamento de informação: segmentação, na qual se divide e segmenta toda a informação e se começa a colocar em planos diferentes. E é um caso onde poderíamos explicar, por exemplo, cistite de um gato por um tutor que está irritado, cistite de um gato pela presença de um indivíduo novo em casa, onde uma causa emocional se manifesta diretamente em uma causa de caráter física, onde um transtorno de caráter físico, por exemplo, o processo, um bloqueio a nível de uma vértebra, um desplazamento vertebral, se transforma em uma alteração de caráter
psicossomática. E no caso de almacenamento, ou a incapacidade de almacenamento, também é um campo de interferência, porque a informação é tão forte, tão pesada, que eu não consigo processar ela. Porém, vou ter que restringir ela dentro do sistema. Então, por exemplo, acontece no caso de influências geopáticas, ou acontece, por exemplo, no caso de processos cirúrgicos, ou antibióticos, ou a presença de mercuriais, ou substâncias em base a mercúrio, dentro dos dentes, onde simplesmente se vão a dar formas de almacenamento que não conseguem ser processadas pelo próprio sistema. E aí vem a pergunta, Dani, por que tu precisa falar de tudo isto se teu ponto de conversas, teu palestra tinha que ser de testes cinesiológicos? A única forma de nós poder chegar e determinar o que campo está causando uma interferência, poder trabalhar como esses homens que neste momento se encontram reparando cada uma dessas estruturas e saber qual é o teste cinesiológico, o teste que me vai permitir saber onde está o problema, e saber a forma na qual os sistemas armazenam ou guardam a informação. Para poder determinar ou saber como fazer testes dentro de um sistema, uma das grandes ferramentas que nós temos são os testes musculares cinesiológicos. Eles vão conseguir evaluar o nível de estresse consciente ou subconsciente que afeta o sistema. E, porém, teremos a capacidade de poder reequilibrar. Quando nós testamos de forma da cinesiologia bioenergética e interpretamos o grau de interferência presente, o campo de interferência presente, e logo vamos saber que teremos forma de fazer uma triagem, e ir separando e chegando até onde possivelmente aquele campo de interferência tem uma linha de predileção a ser resolvido. Para entender como trabalhar com testes cinesiológicos, uma das primeiras coisas que nós precisamos compreender é a palavra estresse. Desde o ponto de vista da cinesiologia bioenergética, quando nós falamos de estresse, se refere a todo aquele grupo de reações nas quais o organismo tenta se adaptar ao entorno. Gente, quando eu estou em uma situação de estresse, quando eu tenho uma coisa que me irrita, meu sistema energético ele vai tentar de processar aquela informação e fazer que ela se ajuste de alguma forma dentro do meu corpo. Se eu não consigo me adaptar, isso simplesmente vamos a transformar ou vamos a chamar ele estresse. Então, são inúmeras as causas que vão a nos causar estresse. Por exemplo, eu posso ter estresse a parte climatológica, posso ter estresse social no momento que eu vou dar uma aula, vou dar uma palestra, posso ter estresse físico, na parte psicológica ou emocional, quando, por exemplo, alguma situação me causa desconforto. Existem palavras que me causam estresse de forma subconsciente. Por exemplo, a palavra pobreza. Mas, Dani, eu não tenho medo a essa palavra. Se nós fizéssemos testes na irritabilidade do cérebro a esta palavra, vocês iriam a perceber que muitas vezes as pessoas reagem de forma irritativa à palavra e nem percebem isto. E o mais importante é que todo o que causa estresse vai mudar a dinâmica na qual se comporta toda e cada uma de minhas musculaturas, porque se dá uma resposta a nível do sistema nervoso autonômico que vai mudar a dinâmica na qual estão interagindo todos os músculos. E isto eu vou poder perceber ele nos testes. Então agora vocês entendem, por exemplo, porque o indivíduo perde a força no deltoide, ou porque o indivíduo não consegue manter junto os dedos quando eu faço um teste em forma de anel. Porque simplesmente aquela informação que eu estou testando, de alguma maneira ou de alguma forma, está irritando seu cérebro, está irritando seu sistema nervoso. E isto se transforma em uma incapacidade adaptativa.
iremos a ter muitas outras formas, por exemplo, alimentos. Um indivíduo, eu posso fazer testes e entender quanto um alimento bloqueia ou não o corpo de um ser humano, ou até de um mesmo animal. O quanto muda a postura de um indivíduo à presença de uma situação de estresse. Essa palavra estresse sempre vai produzir mudanças em um sistema neuromuscular. Nosso sistema muscular, nosso sistema nervoso, sempre vai mudar quando existe uma situação de estresse. Por exemplo, eu posso estar dando uma palestra e estar em este momento rígido, ou posso estar dando uma palestra e posso estar com contratura de uma musculatura distal, porque simplesmente meu sistema nervoso está, neste momento, reagindo a uma capacidade, a um meio no qual ele precisa se adaptar. E isto vai permitir que aquilo que é energético, como essa parte mental, psicossomática, alimentar, bioquímica, se transforme em uma forma de resposta muscular. E isto vai permitir que eu possa comprovar, por exemplo, quanto irrita a presença de um alimento, quanto irrita a presença de uma pessoa, quanto muda a dinâmica de meu sistema nervoso autonômico na presença de um estímulo específico. Para tudo isto, existe uma forma ou uma linha de trabalho. E isto nós vamos a conhecer como testes cinesiológicos ou testes neuromusculares. A primeira coisa, antes de eu executar qualquer teste, é entender que tem que existir um pré-teste. Eu tenho que validar que aquele músculo, que aquela estrutura que eu vou utilizar para meus testes posteriores realmente está apta para ser validada. Por exemplo, eu vou trabalhar, vamos a supor, vou trabalhar com o deltoides, e eu faço um pré-teste antes de fazer qualquer pergunta, antes de fazer qualquer prova. Isto vai permitir que eu possa saber se aquele tutor ou aquele cachorro realmente podem ser testados ou não. Muitas vezes, quando eu faço um teste para um tutor, em um momento de um atendimento, já o teste está viciado. Porque, por exemplo, o tutor, quando chegou, não gostou da cor da sala. Ou o tutor, quando chegou, não gostou do meu sotaque. Ou o tutor, quando chegou, não gostou da roupa que eu estava utilizando, ou do cheiro que estava no lugar. Isso vai fazer que eu saiba que esse indivíduo, naquele momento, está irritado. Então, sempre lembrem que antes de realizar qualquer teste para comprovação de um campo de interferência, eu tenho que entender que o indivíduo tem que estar em equilíbrio. Se eu vou trabalhar pelo ring test, eu tenho que comprovar que realmente aquele ring test está funcionando antes de que eu faça o trabalho. Porque pode acontecer, por exemplo, que eu estou utilizando um ring test de um tutor e ele tem uma corrente, ele tem uma pulseira de metal que causa interferência. E em todo momento, as respostas que eu vou estar obtendo são respostas erradas, porque o teste já vinha com um vício prévio. Algumas vezes, vocês vão precisar um tempo de adaptação. Para eu fazer um teste cinesiológico, um teste de comprovação de campo de interferência, eu preciso que o indivíduo que entra na sala se adapte ao lugar no qual ele está. Então, eu vou precisar que ele entre, faço meus pré-testes, avalido que meus testes realmente estão dentro da linha de trabalho e depois disso começo a fazer a procura. Logo disso, eu preciso selecionar qual vai ser o teste que eu vou utilizar. Eu quero utilizar o teste de músculo débil, músculo forte, ou eu quero utilizar o One Reflex, ou eu quero utilizar um sistema de pulsos. Se esse teste é o que eu vou utilizar, então eu já sei que ele me tem que dar uma informação de caráter positiva ou negativa ao resto das perguntas que eu irei fazendo. Existe um terceiro passo, e vamos a falar um pouco dele, que é fixar a informação que estressa. Importante deste passo. Se eu fixo uma informação e existe uma forma cinesiológica de fixar informação no cérebro,
esse cérebro já ele vai ficar com esse campo de interferência fixo. Como terapeuta, eu vou ter que levar até a resolução final. Eu vou ter que permitir que no final do teste o indivíduo não me mostre presença de campos de interferência. Logo de isto, eu preciso filtrar a informação, porque lembram o que eu falei? Que esse indivíduo, esse ser humano, esse tutor ou esse animal, eles me vão a dar predileção de trabalho, eles me vão a guiar durante o trabalho. Então, eu vou ter que saber se a informação que está acontecendo, o bloqueio de informação, está a nível físico, está a nível bioquímico, neurológico, emocional, ou se está a nível energético. E isto, no final, nos vai permitir entender. Mas, Dani, eu te estou falando que existe uma lesão a nível da coluna. Está no raio-x, está presente. Muitas vezes, quando vocês vão na filtragem da informação, o corpo não dá prioridade para a parte física. O sistema processador de energia diz que a prioridade está na parte emocional. Muitas vezes, eu acredito que a prioridade está na parte emocional. E quando eu testo e faço todos os testes, o sistema me leva a que eu preciso primeiro corrigir a parte bioquímica. Então, vocês vão ver que neste grupo de teste, quando eu consigo entender como o sistema reage, fala, conversa conosco, posso então processar a informação de uma forma mais clara, de uma forma mais limpa, e poder trabalhar como terapeuta especificamente nas necessidades de aquele indivíduo que ele criou bloqueios únicos e diferentes. Vamos a falar um pouco do teste do músculo débil. Este teste, eu posso fazer ele sentado, em pé, deitado. A ideia desse teste é permitir que eu possa comprovar a força ou debilidade de um músculo. E é na base da presença de força ou debilidade do músculo, neste caso, o deltoide anterior ou o deltoide lateral, vou poder saber se existe ou não um campo de interferência. Mas, Dani, como eu vou saber isto? Fácil. Se eu testo primeiro o músculo deltoide de um indivíduo, vamos a supor que eu quero testar um tutor e um animal, e o músculo é firme, é um músculo forte, eu vou falar para o tutor, mantenha-se firme e forte. E neste momento, se está o deltoide funcionando apropriadamente, este indivíduo, este braço não tem que cair, ele se tem que manter em uma angularidade certa. Mas acontece que eu encontro uma zona de bloqueio a nível, por exemplo, da área laríngea do animal. E imediatamente esse estresse localizado em este cão, em essa área do indivíduo, se vai transmitir pela cadeia muscular do tutor. E quando eu faço o teste, de imediato esse braço vai cair. Então eu vou conseguir interpretar que existe uma zona de bloqueio do tutor, do animal. Por quê? Porque antes, no pré-teste, este músculo já era o suficientemente forte para garantir uma pressão suave. Então, vocês veem desta forma que eu posso testar inúmeras áreas de bloqueios dentro de um cão e, desta forma, comprovar se existe ou não uma área de interferência ou uma área de estresse, no caso do animal. Algumas vezes vocês se vão encontrar com uma pequena interferência neste teste. Por exemplo, o tutor não gosta do cachorro, porque o tutor simplesmente é o dono do cachorro. E vocês, no momento que vocês testam ele, vocês vão ver que sempre o músculo debilita. E debilita porque o que está causando a interferência no momento do teste é a presença do animal. E logo vamos saber a forma de poder fazer uma triagem, uma separação da informação. Importante dentro desse teste, gente, sempre temos que cuidar que a pressão que nós executamos neste músculo seja uma pressão suficiente como para ver força ou resistência do músculo. Se eu faço muita força ou muita pressão, vou debilitar o deltoide do indivíduo e vai doer o ombro. Então, daí eu já tenho um estresse.
Além de isto, sempre quando estamos testando, temos que cuidar de não nos manter com mirada fixa ou na frente do tutor, porque nosso olhar, a nossa presença, o tutor pode tomar ela como um campo interferente. Então, esse motivo, nessa forma de pensar, eu terei sempre que cuidar de ficar na posição posterior, de forma de que o tutor sinta só a pressão e ele se comporte como meu aparelho de teste para poder comprovar quanto está bloqueado ou quanto existe estresse nas fibras locais no animalzinho. Existe outra forma de testar, e é o arm reflex, o reflexo dos braços. Este teste é maravilhoso para testar ou comprovar campos interferentes em humanos, porque este teste ele me permite comprovar ou ver a forma na qual trabalham em conjunto os dois hemisférios cerebrais. Quando um indivíduo é sometido ao teste do arm reflex ou do reflexo do braço, todo aquilo que irrite algum dos hemisférios do cérebro imediatamente vai trocar a forma na qual a cadeia muscular está se comportando. Porém, as fáscias, de forma sutil, por controle do sistema autonômico, vão se contrair. E quando eu faço o teste, esse sistema neurovegetativo me vai mostrar um braço curto ou um braço mais longo. É um dos testes que ainda não consigo a forma de levar e de extrapolar na veterinária, porque no caso dos animais, o fato de virar eles de barriga para cima, imediatamente se comporta como um campo interferente, porque irrita a posição anatômica normal das espécies. E no caso dos humanos, nós podemos testar inúmeros focos de campos interferentes, cicatrizes, minerais, substâncias, alimentos. Posso testar, inclusive, a parte mental, porque no momento no qual eu entro dentro de um arm reflex, eu vou ter inúmeras respostas de sim ou não. Eu posso testar, por exemplo, como se encontram as vértebras, ou posso testar se algum dente se está comportando como um campo interferente, porque se o indivíduo, eu peço para que ele toque aquela área que está em desarmonia e imediatamente aparece um arm reflex, essa área se está comportando como um campo interferente. Se eu peço para o indivíduo que está em um processo que eu acho que é um campo de interferência, que toque aquela área e não aparece arm reflex, simplesmente o organismo te está falando, não está acontecendo nada. Por esse motivo, ele é um teste em humanos multifuncional, porque ele me vai permitir detectar inúmeras informações que estão dentro do paciente. A forma na qual eu vou executar esse teste vai ser de cúbito dorsal. Vou permitir que o indivíduo deite de barriga para cima e vou começar primeiro validando que os dois braços tenham o mesmo comprimento, a mesma longitude. Se um deles se encontra mais curto, eu tenho que conferir que nada na sala está causando interferência. Por exemplo, pode acontecer que a pessoa tem medo de aranha. E quando ele está deitado, vê uma aranha andando no teto. Já aconteceu. Ou pode acontecer, por exemplo, que a pessoa não gosta do perfume, porque lembra alguma situação prévia. E isso vai causar uma interferência. Por esse motivo, a primeira coisa que eu tenho que conferir é que no momento que eu estou fazendo este teste, todos os dois braços estejam na mesma longitude. Logo depois disto, começo com um sistema binário de perguntas, sim e não, onde eu vou ter uma resposta do sistema consciente e do sistema subconsciente. O mais importante é validar a parte subconsciente. Por exemplo, vocês podem fazer perguntas com uma resposta conhecida e logo faz uma pergunta que o tutor ou a pessoa que está deitada não conhece a resposta. Imediatamente vocês vão ver se o teste está sendo certo
ou se está errado. Importante dentro desse teste, vocês estão entrando dentro da parte subconsciente do paciente. E esta parte leva muita responsabilidade. Quando dei aulas de cinesiologia bioenergética, sempre falava para os indivíduos que estavam em aulas, pelo amor de Jesus, quando vocês entram dentro desta área, o subconsciente se apertura a ter muita informação do que está acontecendo. Eu já tive pessoas que chegaram em maca, por exemplo, para ser atendidas por uma dor lumbar. E durante todo o processo de resposta de sim e de não, te fala que o processo foi um bloqueio produto de um medo por uma agressividade do marido ou da esposa, um problema de conflito interno familiar. Então, os testes, o Unreflex, o teste, no caso, de músculo débil e músculo forte, eles nos podem levar a nível subconsciente profundo. Então, eu posso saber o que está acontecendo, muitas vezes, dentro do indivíduo que está deitado, sem invadir de forma agressiva. Como terapeuta, temos que cuidar toda a informação que percebemos desses testes. Dani, com licença. Oi? Temos 5 minutos. 5? Perfeito. Pulso de Noguer. E no caso do pulso de Noguer, ele simplesmente me vai dar uma mudança no pulso, onde eu posso detectar, por exemplo, áreas de bloqueio ou áreas de interferência presente a nível da coluna. Isso, por exemplo, eu utilizo muito o pulso presente a nível da artéria temporal. Eu vou palpando as áreas da coluna e onde esse pulso mude, imediatamente avalido se existe ou não lesão a nível de coluna. Ele me vai permitir determinar inúmeros campos de interferência. Em animais é maravilhoso este reflexo para determinar, por exemplo, redução de espaço vertebral, presença de corpos de alteração a nível da vértebra. Muitas vezes, antes do momento no qual aparece uma lesão física. Ele vai dar-nos uma resposta de sim e de não, e me permite, então, entender todas as microinformações que estão presentes dentro do sistema. Quando fixamos, ou falamos de fixação de estresse, isso trabalha pela linha de cinesiologia bioenergética de José Luis Godoy da Espanha, onde ele faz uma fixação do estresse, passando os dedos 2 vezes sobre o ponto INTAN ou pericárdio 3, ponto curioso 3, desculpe, que se encontra a nível entre os 2 olhos. Ele me permite fixar o estresse. Se eu estou utilizando um reflexo de músculo débil e músculo forte, ou um teste de músculo débil e músculo forte, ou estou fazendo pulso de Noguer, sempre tenho que cuidar que se eu fixo a informação, ela tem que ser reparada. Logo de isto, nós temos que ver que existe um trabalho de prioridades, saber o que o corpo precisa reparar, qual é a prioridade de trabalho. E para isto vai ser o mesmo sistema cinesiológico que nos vai guiar como terapeutas. E neste caso, vamos utilizar mudras. Estas posições simbólicas das mãos vão nos permitir que exista, de forma consciente ou subconsciente, uma comunicação de caráter objetiva com o corpo energético do paciente. Vamos a trabalhar com 4 tipos de mudras. Um mudra físico, onde vamos a trabalhar dedo polegar com dedo índice. Ele me vai dar prioridade para trabalho físico. Se eu coloco este mudra em contato com o corpo do paciente e ele gera um músculo débil, a prioridade de trabalho vai ser de caráter físico. Se eu coloco polegar com o dedo anular, o dedo no qual colocamos o anel, e aparece uma resposta cinesiológica no paciente, uma irritação na cadeia muscular, eu vou ter que trabalhar a parte emocional. Se eu quero ver resposta de caráter bioquímica, eu vou ter que trabalhar polegar com o dedo meio. E ele me vai dar uma abertura para trabalhar na parte química ou a parte neurológica. E, por último, os campos energéticos.
Quando a influência se encontra no exterior e é de caráter energética, eu vou ter que trabalhar polegar com os dedos, o dedo pequenininho da mão. Ele me vai permitir, então, entender que o problema se encontra a nível da parte energética. Existe um terceiro mudra, e este caso vai ser o mudra que se executa com o dedo anular sobre o dedo de polegar. Este mudra é um mudra de prioridade. Algumas vezes vocês vão a testar, vão a fazer testes, e o corpo mesmo não sabe qual vai ser sua prioridade de resolução. E nesse caso, eu vou utilizar este mudra para poder dar uma prioridade, priorizar, e vocês voltam a testar novamente com os 4 mudras. Se eu faço o teste, imediatamente muda a resposta, e o organismo terá a capacidade de permitir saber qual é agora a prioridade de tratamento. Tudo isto nos permite entender, então, que se eu sei o teste apropriado, vou poder chegar especificamente ao campo de interferência e, desta forma, poder resolver de forma muito mais rápida o que está acontecendo. Hoje, por exemplo, estávamos fazendo um teste rápido e estávamos trabalhando durante a aula e imediatamente pudimos ver que o animalzinho tinha um bloqueio a nível de vértebras. Eu fiz os testes e não falei nada. Estava uma pessoa que trabalha com quiropraxia e eu falei para ela, confere em tal lugar e tal lugar, que foram as áreas de teste que deram positiva. Imediato ela foi e testou. E quando ela estava testando, me fala, Dani, existe uma mudança nas vértebras a nível da área toracolumbar e lumbosacra. E eu falei para ela, sim, é um sistema de teste, tá? Então, sempre que eu faça ele, posso ter um diagnóstico prematuro, um diagnóstico de forma mais efetiva, antes de que apareçam lesões de caráter físico. Muito obrigado, corri um pouquinho no final, mas acho que estamos bem no tempo, certo? Dani, o Dr. Leonardo Viana ergueu a mão. Queres falar, Léo? Sim, claro. Fala, Leonardo. Tudo, Léo. Parabéns pela palestra, maravilhosa, viu? Obrigado. E seria ótimo ter mais tempo com você para a gente aproveitar ainda mais aí o seu conhecimento, viu? Valeu muito. Obrigado, Leonardo. Muito obrigado pelo comentário. Eu falava para a Elisandra, e eu estou tentando de condensar tudo e mostrar o máximo possível. Este mundo dos testes, gente, se abre tanto e te dá uma possibilidade de poder entender tanta informação que está dentro do paciente. E o mais lindo é ver como o organismo reage de uma forma tão bonita a se aperturar a todas essas respostas. Aqui do chat, a Selma Braga. Obrigado, Dani, informações preciosas. Obrigado. Obrigado, Selma. O Leonardo, que já falou, muito boa palestra, parabéns. Dr. José Rodrigues Correia. Durante os testes com os mudras, você utiliza o mudra de dente, que é o dedo médio apoiado sobre o dorso do indicador? Doutor, nunca utilizei o mudra de dente. Sempre fui pela linha de triagem de prioridade, no caso do físico, no caso do emocional, no caso do energético, nunca fiz. Seria interessante agora incorporar ele e ver que resposta temos. Seria genial, maravilhoso isso. Dr. Marcelo Cavalcante Gonçalves, parabéns. Uso estes mudras, o Bdort, no livro da Cristina, Sanar de la Boca. Está muito bem explicado, fantástica e objetiva a sua abordagem. Obrigado. A Tânia dizendo que está muito bom, agradece. O Cláudio Raio, muito bom mesmo. Tabata, por favor, você poderia mostrar na prática como calibrar o veterinário no ring test Bdort? Bom, o ring test, normalmente eu utilizo os músculos débiles e fortes, Tava. E no caso do ring test,
eu gosto do teste, mas algumas vezes, por exemplo, ele mesmo te pode dar falsos negativos, tá? Então, por esse motivo foi que eu fui pela linha de testes que são um pouco mais objetivos, ok? Óbvio, por exemplo, se eu vou testar, tem que ser força suficiente para cada paciente. Então, o que acontece? Vamos a supor, eu faço o range test e peço para o tutor, perfeito, eu vou testar agora, tá ok? Eu não posso pegar ele de surpresa. Se eu pego ele de surpresa, no momento que eu abra, ele vai estar débil. Regra de ouro em teste cinésio. Sempre se pergunta, vou fazer um teste agora, tá ok? Me permite um pouco? O tutor imediatamente te vai falar, belezinha, permito, fazemos, testamos, está ok? Começo a procurar áreas de interferências ou áreas de bloqueio. Encontro uma área de interferência, ele tem que abrir de imediato, beleza? Dani, doutor José Rodrigues Correia pediu para comentar. Eu vi que tinha uma mãozinha aí levantada. Tudo bem, doutor. Ok, Dani, excelente sua palestra. Aprendemos muito com você. Eu trabalho com Bidort, eu costumo dizer que eu uso com 110% dos meus pacientes. E é muito comum usar os mudras, aquele que o doutor Marcelo Cavalcante mencionou aí do livro Sanar desde a Boca. E no Bidort, a gente calibra o intermediário, principalmente, avaliando timo e terceiro olho, né? E o ponto de referência da pineal. Porque o timo tem que abrir e enfraquecer o anel muscular, né? E o terceiro olho tem que fortalecer o anel muscular. Não tem um similar desse nessa sequência de teste, não? Não. O que se acontece quando nós vemos a área de yin tang, só que não consegui aprofundar um pouco nesse teste, ou em essa parte de fixar o unreflex ou fixar a irritação. Quando se faz passar os dois dedos sobre yin tang é um similar à parte de pineal. Então, o que acontece? Fixamos a informação profunda. Por esse motivo é que eu falava, se eu fixo, tenho que reparar. Porque eu já sei que no momento que estou trabalhando a nível de yin tang, existem vias neuronais que chegam diretamente ao sistema nervoso profundo, à pineal, beleza? Então, por esse motivo, aí temos essa fixação. Ok. Obrigado, Dani. De nada, doutor. Obrigado. Doutor Leonardo perguntou no chat, como você interpreta o teste de Nogier, positivo e negativo, para uma vértebra, por exemplo? Perfeito, Leonardo. Gostei dessa pergunta. Essa pergunta é muito boa, tá? Existe no reflexo de Nogier, no reflexo do pulso, ele é maravilhoso. Eu utilizo, eu falava com a Elisandra na quinta, que ela estive em atendimento, que é um dos reflexos que eu mais utilizo, tá? Ele sempre te vai dar um galope, uma mudança no pulso. E o mais lindo é que esse galope, tu não tem como alterar, como afeitar ele. Existem duas condições. Eu posso ter um aumento no galope ou uma diminuição no galope. Normalmente, Leonardo, quando aumenta, são processos de plenitude e de excesso. E quando ele some ou aprofunda, normalmente são processos de vazio, de deficiência. Ok? Então, o importante é que tu sempre vai ter essa mudança no ritmo. Quando eu pego um paciente, e eu falo sempre para os alunos, aprendam a ouvir seu coração. Quando um animal se aproxima, um paciente se aproxima e está uma área de bloqueio, percebam que se dá um galope na mudança de seu próprio ritmo cardíaco. O coração para um pouco, tá? E esse é o reflexo de Nogier, esse é aquele reflexo profundo de interferência dos dois campos, de juntar aquelas duas energias e que o sistema nervoso autonômico te está dando uma informação do placente reflexo que tu tem na tua frente. Quando eu sinto aquele galope, eu de imediato começo a procurar. E eu sempre falo para os alunos, lembrem, ouçam seu coração. Mas como que ouça o coração? Gente, algumas vezes o animal se aproxima e tu toca a vértebra e tu sente aquela paradinha, tá? Óbvio, é mais fácil quando vocês fazem o teste direto sobre uma artéria reflexa, porque vai ser um pouco mais tangível desde o ponto de vista ocidental. Te respondi, Leo? Sim, respondeu. E eu vou
aumentar um pouquinho o nível da pergunta. Se você está examinando a coluna de um animal e você tem uma lesão naquela área da coluna, você pode ter um falso reflexo? Nunca me Quer dizer, aconteceu. você tá tocando ali a lombar do cão, mas você tem uma patologia na sua lombar. Você pode ter um reflexo. Por isso os pré-testes, tá? Porque o que acontece, se eu faço o pré-teste, aí eu posso ter um falso positivo ou um falso teste positivo. Agora entendi a linha da pergunta. Sim, se eu faço, antes de eu fazer qualquer teste no animal, eu tenho que ver qual é a condição de pulso que eu estou tendo nesse momento. Se eu já tenho uma alternância no pulso, no meu próprio pulso vai ser um falso positivo, tá? Porque no momento que eu passe, óbvio, por interferência, por campos de interferência, eu vou testar meu próprio campo. Ótimo. Obrigado. Obrigado. Posso eu fazer a pergunta agora? Pode. Por exemplo, eu estou testando vértebra por vértebra. Eu vou usar, por exemplo, o que fica melhor? Eu usar o pulso de Nogier ou eu usar algum mudra? Aí eu aponto, como é que eu faço o mudra? A posição da mão, tocar no animal. Outra pergunta. Acho, não tenho certeza, que eu vi numa palestra que a gente não deve tocar com a língua logo atrás dos dentes, porque fecha o sistema e altera a resposta do teste. Porque já tu não estaria, neste caso, tu não estaria permitindo passagem de informação de fora para dentro. Quem está testando tem que estar aberto a permitir que a informação flua, e isso é importante. Não só a língua, se eu crio um conceito prévio antes de ver o paciente, porque eu falava aquilo das inúmeras coisas que podem afetar. Por exemplo, o paciente chega e eu já quero que tenha uma lesão na parte lumbar. Gente, eu posso fazer o teste e sempre vou achar um pulso, porque está acontecendo que sou eu mesmo que está causando o bloqueio, ok? E no caso das posições que eu faço, quando eu estou palpando, eu vou discriminando, vou separando. Eu muitas vezes pergunto, vou trabalhando, eu quero saber se tem lesão lumbar, se existe uma área de bloqueio, beleza? Se eu falo que eu quero saber uma área de bloqueio, o teste me vai dar positivo para bloqueios, tá? Então, aí eu vou ter que utilizar os mudras para poder determinar onde está o bloqueio. E eu quero saber se existe uma lesão vertebral, e é o importante de saber o que eu quero testar. E nesse momento, eu vou ir passando sobre as vértebras, e elas me vão a mudar no momento no qual eu tenha o quê? Uma lesão vertebral. Lembremos que ele me vai dar resposta de caráter dicotômicas específicas. Então, eu quero testar, existe uma lesão vertebral? Sim ou não? Eu passo. Ele me deu um sim, deu uma marca no pulso, então foi um sim. Aí eu tenho uma lesão vertebral. Eu quero achar um campo de interferência. Eu passo. Ele me pode achar um campo de interferência? Está no físico, está no emocional, está no espiritual, está no bioquímico, não sei. Aí eu vou ter que utilizar os mudras para poder discrepar, poder entender. E no momento que eu estou trabalhando um paciente, eu não posso ter nenhuma, como chama isso? Nenhuma predisposição, nenhum preconceito, porque ele me vai bloquear a que eu possa captar ou receber a informação, porque eu também sou um ente processador de informação enquanto estou trabalhando, tá? Então, eu não gosto de pincher. Ele me está dando bloqueio. Gente, sou eu que posso estar bloqueado, porque eu não gosto de pincher. Eu não gosto do cabelo da tutora. Gente, por isso aquilo de não fixar miradas para evitar ser nós mesmos um campo de interferência durante o trabalho cinesiológico. Ok? Sim. Dr. Marcelo Gonçalves comentou ali, ditado do preconceito. Para quem só tem martelo, tudo tem que ser prego. Concordo. Pessoal, mais alguma pergunta? Vamos aproveitar o Dr. Dani. Alguém ficou com dúvida? Então, se não temos mais perguntas, né?
Só tenho a agradecer, doutor Dani, pela palestra. Então, agradeço em nome da Medicina Veterinária Integrativa, né, comissão, do CRMV Rio Grande do Sul. Muito obrigada pela apresentação. Agradeço novamente ao doutor Leonardo, ele que indicou os palestrantes e os temas, então foi um tema muito bom mesmo, doutor Leonardo, e o Dani esclareceu maravilhosamente. Gratidão a todos. Apesar de não conhecê-lo pessoalmente, eu já tive várias indicações do trabalho dele, né, através da Cecília, da Alessandra, que falaram muito bem do trabalho dele, então por isso que nós resolvemos convidá-lo aí. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Natália, podemos encerrar a gravação. Vai fazer mais uma foto hoje, antes do intervalo? Né? Poderíamos, está gravando ainda. Acho que eu vi que a Natália saiu, eu vejo que às vezes ela cai da reunião, certo? Ela logo volta e daí ela encerra a gravação. Mas nós poderíamos todos aqui abrir a câmera e sorrir enquanto está gravando, né? Vamos fazer um print de tela também. Legal, pessoal, vamos lá, vamos participar. Ah, olha ali, tem um mateco pequeno no colo. Ah, que legal. Rafael tá de máscara, Rafa? Eu tive que sair aqui para comprar umas coisinhas pro bebê. E acompanhando no celular, não pode perder. Isso aí, o simpósio tá bem bom, né? Excelente palestra. Sim, excelente mesmo. Vamos fazer outro print, que eu vi que mudou as figuras aqui, depois eu vou abrir também. A Natália avisou mesmo que o celular dela deu pau, por isso que ela não encerrou a gravação aí. Eu vou abrir aqui o... Onde que é mesmo que a gente olha? Ah, acho que é aqui nos 3 pontinhos para alterar o layout. Ah, aí sim. O máximo de participantes para mim é 49 pessoas aqui no meu layout, mas vamos lá. Mais um sorriso. E